trouxe meu tablet e aí fica mais fácil. Transmissão iniciada. Eu quero cumprimentar a todos os nossos queridos amigos, os nossos irmãos. Dá licença, eu vou tirar esse microfone daqui. Fica mais fácil para mim. Puxar um pouquinho o fio aqui. Que a graça do Senhor Jesus possa estar com cada um de nós nessa manhã. Quero cumprimentar também os nossos amigos que estão pela live. E muito agradecida estou pela oportunidade que estou tendo, que o Senhor nos deu de estar aqui com vocês nesta manhã de sábado. Queridos, eu costumo dizer que eu não sou pregadora. A minha profissão é professora. Na verdade, eu sou professora, engenheira, mas eu sou professora. Eu passei a minha vida lecionando. Quase 40 anos de sala de aula. Então, de vez em quando, a garganta falha também, vocês me perdoem, né? Então, eu não sou pregadora. E aí, irmão Marinho, professor tem um grave defeito. Você sabe qual é? Não? Fala demais. Fala demais. E tem um outro problema. O professor também gosta das suas coisas explicadas nos seus mínimos detalhes. Então, vocês vão me perdoar aí, se a gente acabar falando um pouco além. Mas hoje é sábado, né? Diz que sábado é dia de jejum, então ninguém vai se incomodar aí, né? A barriga não vai apertar aí, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero começar lendo um texto que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4. E eu vou pedir a ajuda. Quem pode ler para nós? Irmão Valdomiro ou alguém aqui pode ler para nós? Irmão Valdomiro? No capítulo 4 de Marcos, nós vamos ler dos versos 35 até 41. Isto. Marcos 4, dos versos 35 até o 41, que vai o final, né? O 41 é o último versículo. E na sequência, irmão, nós vamos ler ainda o capítulo 5, de 1 até 10, tá bom? Então, Ok. por gentileza. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia ali também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhes perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhe perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem, porventura, é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode continuar, do 5 até o 10, do 1 até o 10. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gesarenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. E vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o reverenciou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ok. Muito obrigada, irmão Valdomiro,
pela ajuda. E aí eu quero voltar lá no verso 1 de Marcos, no capítulo 5, tá? O verso 1. Irmão Valdomiro, quando leu, ele falou o seguinte, que chegaram à terra dos Gerazenos. Alguém tem algum nome diferente aí que esse? Como? Gadarenos? Então, nós temos aqui algumas traduções que trazem essa informação. Eu estou aqui, por exemplo, com uma Bíblia de edição pentecostal, e ela traz exatamente isso, na província dos Gadarenos. Eu vou para a edição pastoral, que é uma edição erudita, e ela fala na região dos Gerazenos. Percebe? E aí você fala assim, espera um pouquinho, chegaram aonde? Chegaram lá nos Gerazenos ou em Gadara? Como é que é isso daí? Irmão, vou pedir para você pôr para mim o slide já, para a gente já começar daqui a pouco a passar. Então, se a gente vai, essa história ela está relatada tanto em Lucas, como está relatada também em Mateus 8, lá em Lucas 8 também temos aí essa história. E, às vezes, na mesma Bíblia, você vai ter assim, a minha, por exemplo, eu peguei essa daqui, que é uma edição atualizada, revista e atualizada, e ela, em Marcos, fala na terra dos Gadarenos. Quando eu vou para outro versículo, já fala que é Gerazenos. Percebe? Então, nós temos aí essa diferença. Aí você fica assim, pô, mas como é que fica isso? Será que Gadara, Gesara, é tudo a mesma coisa? Será que seria a mesma coisa? Irmão Valdomiro, põe para mim o segundo slide. Nós vamos perceber na Bíblia que existem 4 nomes. Um é Gadara, o outro é Gergesa, outro é Genezaré e o outro é Gerasa. São 4 regiões completamente diferentes, com nomes muito parecidos. E sabe o que aconteceu? Em algumas vezes, em algumas traduções, cometeram-se enganos e colocaram-se o nome errado, o local errado. Percebe? Inclusive, um desses locais errados, nesta história que com certeza você já ouviu, essa história, muitas vezes você já ouviu essa história que está aqui, que nós acabamos de ler, você sabe do que aconteceu ali, do milagre que aconteceu ali. No entanto, a gente ouve pessoas falando assim, depois disso, Jesus voltou lá e foi ver que foi feito um grande milagre lá, e usam o texto, por exemplo, de Marcos, no capítulo 6, 53, para dizer que ele teria voltado para esse mesmo lugar aqui. Só que quando você vai em Marcos 6, 53, está Jesus chegando em Genezaré. Ou seja, estão misturando os nomes, são locais distintos. Então, o segundo slide que você deve ter aí, Gadara, diferente de Gergesa, que é diferente de Genezaré, que é diferente de Gesara, certo? Vira para mim o próximo slide, irmão Valdomiro, por gentileza. Aqui nós temos, então, o conhecido Mar da Galileia, também é um lago chamado Lago de Tiberíades, tá? Há uma cidade, inclusive chamado Tiberíades, né? Ali. Esse lago é um lago enorme, ele é imenso. Veja que no comprimento dele, ele tem 21 quilômetros de extensão. E na sua largura maior ali, ele tem 13 quilômetros, a parte mais larga, tá? E o interessante desse lago é que ele fica 213 metros abaixo do nível do mar. É impressionante isso, né? Quando a gente pensa nessa condição aí, né? Como que pode ter surgido essa quantidade de água? Na verdade, isso é um lago, não é um mar, mas é tanta água que é chamado de mar, né? O Marinho sabe disso, porque mora num lugar lá onde tem uma quantidade de água imensa, que aquilo ali é um verdadeiro mar, né? Mas com certeza é água doce, não é? E é o que acontece aqui. Bom, irmão, vira para mim o próximo slide. Aqui eu coloquei um slide onde a gente mostra exatamente estas 4 cidades em posições completamente diferentes, né? Até destaquei aí, vocês podem ver que Genezaré, por exemplo, fica na parte superior ao lado esquerdo. E do lado direito nós temos, primeiro ali, Gergesa, depois nós temos para baixo Gadara e depois nós temos Gerasa. Então, perceba aí que são cidades e posições geográficas diferentes, tá? Se vocês perceberem ali de Gergesa para baixo, então na parte direita,
Na parte direita ali, onde nós temos ali o Rio Jordão ali descendo, na parte direita. E baixo, onde nós temos ali essas cidades, aquela região toda era conhecida como Decápolis. Haviam 10 cidades ali, né, conhecidas e citadas aí na Bíblia, aqui no Novo Testamento, né, conhecida como região de Decápolis, tá certo? O interessante, por exemplo, que Gadara, que algumas Bíblias trazem aí, Gadara, ela está a 8 quilômetros de distância do mar. Ela está no topo de uma montanha. Aí a gente pode se questionar, teria Jesus desembarcado na praia e estaria chegando em Gadara? Bom, a menos que ele tenha feito uma caminhada de 8 quilômetros e subido a montanha. Apesar de que as outras também estão no alto, certo? Gergesa, por exemplo, que é a primeira cidade ali já em cima, né? Nós temos Gergesa, ela é uma cidade que está realmente à beira-mar. E ela tem penhascos, ela tem montanhas e penhascos ali, ok? Genezaré, por exemplo, já está localizado do outro lado, já fica ali entre Cafarnaum, Magdala. Então, não tem nada a ver. Se ele atravessou, ele saiu justamente deste lado aí de Cafarnaum, de Magdala, ali onde tem a região de Nazaré, onde tem... Ele sai dali e vai para o outro lado. Então, Genezaré não tem nada a ver, ok? E a Gerasa, por exemplo, que é a cidade mais embaixo, ela está a 60 quilômetros de distância. Nos locais hoje conhecidos como Colinas de Golã, que fica na região da Síria. Tá? Então, assim, pela lógica, Jesus teria chego aonde? Em Gergesa, né? Que está lá, Gergesa. Ok? Então, assim, podemos até dizer região de Gadara? Pode-se até dizer. É possível que ele tenha subido 8 quilômetros para chegar lá? É possível. Mas é mais provável que esse fato, esse milagre, tenha ocorrido lá na região de Gergesa. O irmão, vira para mim o próximo slide. Então, aqui tem uma condição tridimensional da posição, né? Veja ali que eu até marquei com um círculo, não é um círculo, mas é uma região ali, né, que seria a região de Gadara, tá? Ou região dos Gerazenos ali. Então, toda essa região aí foi marcada, foi aonde teria acontecido aí o milagre. Vira para mim o próximo slide, vamos mostrar um pouquinho lá do local. Genezaré, que é então o lado de cá, né? Ele é uma planície, olha só. A beira-mar é uma planície. Então, seria impossível aquele milagre ter acontecido desse lado de cá. Né? Então, jamais poderia ter acontecido. Vira para nós o outro lado. Outra slide, desculpa. Nós temos aí as ruínas de Gadara. As ruínas de Gadara, você pode ver que está bem no alto da montanha, está no topo da montanha, e lá no fundo você enxerga até o mar. Mas há uma distância de 8 quilômetros para chegar ali, né? Fica difícil os porcos se jogarem ali, se afogarem, né? Um pouco complicado. Vira o próximo slide para mim, irmão. Aqui nós temos a região de Gergesa, então, que é onde nós acreditamos que Jesus tenha aportado com os seus discípulos, ok? Veja que tem mar aqui, mas montanhas já muito próximas. Então, nós temos ali uma região propícia para isso. O próximo slide para mostrar ainda a região ali, olha só. Tá vendo? Nós temos aí uma condição. Vire o próximo slide, irmão. Eu acho que vocês devem estar vendo aí até um buraco na pedra. Sabe o que é isso? Os túmulos. Os túmulos. Antigamente, as pessoas se enterravam, eram enterradas, né? Nesses locais, fora das cidades, normalmente em fendas de rochas, né? Então, os túmulos, ok? Vira para mim o próximo slide. Aqui nós temos aqui as ruínas aí desse local. Pode virar o próximo slide, irmão. Mais um pouco das ruínas. E nosso último slide pode virar para vocês verem como que eles escavavam nas montanhas e nas rochas para fazer ali, então, locais que seriam o que a gente chamaria de túmulos hoje, né? E aí, na história ali, a gente vê que esse rapaz, ele vivia numa região de cemitério. Tá certo?
Então, era uma região idêntica a essa. Então, veja, Jesus desce ali na praia, e aí ele vai começar a sua subida ali, e é onde o rapaz vem. Muito bem. Pode tirar, irmão Valdomiro, muito obrigada aí por mostrar esses slides. Eu queria mostrar para vocês, para que sanasse esse erro que existe dentro do contexto bíblico. São erros de traduções que acontecem, infelizmente, né? Existem alguns erros, e aí, muitas vezes, foram propagados isso daí. Mas voltemos aí para o relato bíblico. Então, nós começamos a ler ali a partir do capítulo 4. Nós vimos ali que Jesus, então, resolve atravessar para o outro lado do lago com os seus discípulos. E aí tem um detalhe, irmãos, que nós temos que levar em consideração. Naquela época, os barcos não eram a motor. Não havia motor. Óleo diesel, essas coisas, nem se sonhava com isso. O motor deles era no muque, nos remos, ok? Então, eram homens ali nos remos. Então, logicamente que uma travessia ali de 13 quilômetros ali, ou 15 quilômetros, nós não sabemos se ele foi em linha reta ou foi em diagonal, não sabemos exatamente de onde saiu, tá? Aquelas condições, isso não poderia acontecer em alguns minutos. Isso possivelmente levou mais de uma hora. E, com certeza, mais de uma pessoa ali remando para que conseguisse, né, fazer a travessia. No mínimo, a gente pode dizer que foi aí uma hora. Agora, olha só. Jesus decide ir para o outro lado, e aí ele chama os seus discípulos, e o texto aqui em Marcos 4, no número 35, diz assim, ó, sendo já tarde. Então, nós podemos imaginar que isso era a partir das 3 horas da tarde. Ok? Porque já era tarde. Era o que está escrito aqui, sendo já tarde. Tanto que os seus discípulos falaram, né, Senhor, mas esse horário, como quem diz, ó, vamos deixar para depois, vamos deixar para amanhã, porque já é tarde. Né? E o Marcos faz questão de salientar essa questão aqui, que o horário já era um horário tarde, portanto, já era um horário, de certa forma, um pouco avançado. Ok? Aí o Senhor fala assim, olha, vamos atravessar. Quem sabe seus discípulos tenham dito assim, Senhor, espera lá um pouquinho, Senhor, não, olha só, é tarde. Vamos lá para casa comer um pouco, vamos descansar. Quem sabe amanhã a gente faz essa empreitada de ir lá para o outro lado. E aí o mestre fala assim, nada disso. Que descansar que nada, nós precisamos é passar para o outro lado do mar. E agora? Bom, os seus discípulos nunca retrucavam contra o Senhor Jesus. Eles obedeciam. Então, eles entram nos seus barcos, Jesus entra ali junto no barco de um deles ali, e o interessante é que não tinha um barco só. Haviam outros barcos indo junto, tá? Porque o verso 36 fala muito claro, e outros barcos o seguiam. Então, havia mais de um barco. Jesus, naturalmente, cansado. Muito, muito cansado. Sabe por que era muito cansado? 100% homem. Não tinha nada de divino nele. 100% homem. Imagina aquele ser que deve ter, talvez, passado a noite anterior de madrugada em oração, porque era o seu hábito, pouco tinha dormido, tinha feito milagres, tinha curado, tinha mandado longas distâncias, e agora ele entra no barco, e aquele barco balançando, ó, as ondas do mar. Uma criança, quando a gente coloca no banco traseiro de um carro e você começa a andar, o que a criança faz? Um sono profundo. Aliás, é uma ótima dica quando a gente está com a criança e a criança não consegue dormir. Você dá uma voltinha no quarteirão, pronto. Apaga, que é uma beleza. Imagina Jesus ali, no balanço das ondas do mar. Deitou lá na polpa e, ó, um sono profundo. Só que no meio desse sono profundo, se levanta um enorme temporal. Um enorme temporal. Tudo. Queridos, é interessante o seguinte. Eu fico imaginando o desespero daqueles discípulos na hora daquele temporal ali, né? A
Bíblia diz aqui que começou a entrar água lá dentro e alguém foi lá e falou: mestre, como que você consegue dormir numa situação dessa? Nós estamos para morrer. Acorde. Mas eu imagino esses discípulos antes de irem chamar Jesus, porque a princípio eles se esqueceram. Mas de repente alguém se lembrou, e quem sabe na mente desses discípulos passou o seguinte: por que nós fomos atravessar o mar esse horário? Por que será? O que o mestre quer ir fazer do outro lado? Não tem nada lá do outro lado. Gadara é uma terra de ninguém. Essa região de Gadara, Gergesa, essa região toda de Decápolis, é terra de ninguém. O que o mestre queria fazer lá do outro lado? Lá é conhecido como pátio do inferno. O que o mestre quer fazer no pátio do inferno? E esse nome foi tido naquela região porque quando Antíoco o Grande ele invade ali a região da Palestina no ano 218 a.C., ele conquista toda aquela região. Quando ele faz aquela conquista, ele destrói aquele local para poder fazer a conquista, porque essas guerras promoviam muita destruição. Depois disso veio Alexandre Jânius lá e cercou a cidade por 10 meses e destruiu completamente toda aquela região. Já no ano 63 a.C., veio o general Pompeu lá. Ele era um romano. Ele até restaurou lá a região, colocou uma sede do Império Romano ali, para conselhos regionais. Mas quando o César Augusto assumiu o poder e constituiu Herodes Grande, né, o Grande, como governador daquela região, esse Herodes o Grande oprimiu muito aquele povo daquele lugar. Então, Herodes morreu. Aí os sírios se apoderaram daquela região por volta do ano 4 a.C., mais ou menos no tempo em que Jesus nasceu. E aí, poucos anos depois, o próprio povo da cidade ali de Gadara, da região de Gadara, eles tomaram líderes importantes do sinédrio judaico e deram fim. Mataram. Prenderam outros, enfim. Então, assim, para os judeus, aquela terra do outro lado não tinha nada de bom. Era uma terra de gentil. Só tinha gente gentílica lá. Se criava porcos, que era algo abominável para os judeus, ok? Os gadarenos, aquele povo daquela região de Gadara, já havia matado os principais e importantes sacerdotes e pessoas do sinédrio judaico. Que amor eles vão ter para aquele lado de lá? E para piorar a situação, ainda um pouco mais tarde, Vespasiano invade aquela região e ainda estabelece ali uma área militar ali com batalhões ali. Então, veja, eram guerras em cima de guerras naquela região, destruição em cima de destruição em cima daquela região. Conclusão, pátio do inferno. Tudo isso está acontecendo porque é a maldição do pátio do inferno. Porque o Senhor Jesus resolve, num final de tarde, atravessar para ir no pátio do inferno. Fazer o quê? Percebe o que talvez tenha passado na cabeça desses discípulos aí. Mas algo tremendo acontece, né? Algo tremendo acontece. Porque o Senhor Jesus, ele se levanta e de uma forma muito calma, muito tranquila, ele acalma ali a tempestade. E aí aqueles homens disseram, com certeza, dos barcos que estavam juntos, né? Quem é esse que até os ventos lhe obedecem? É tremendo quando a gente pensa nisso, né? Mas assim, é interessante que Jesus fala assim, homens de pequena. Como é que aqueles homens poderiam achar que iriam perecer ali dentro daquele barco, com aquelas ondas que estão vindo ali? E olha que a nossa vida, muitas vezes, levantam grandes tormentas, não é mesmo? Grandes ondas para nos cobrirem. Mas se Jesus estava dentro daquele barco, como é que poderia passar na mente de um ser humano
que o Filho de Deus estando ali, aquele mesmo que eles viram fazer grandes milagres, e imaginar que eles iriam perecer ali? Homens de pequena fé. Tomara que nós não estejamos num barco como esse, para sermos chamados de homens de pequena fé. É interessante, muito interessante quando a gente olha para aquela tempestade assustadora que foi ali. Foi uma tempestade assustadora. Mas eles conseguiram chegar ao outro lado e desembarcaram ali na praia. E agora eles começaram a subir ali, talvez pela encosta, quando repentinamente, imagina a cena, eles já tinham passado por todo aquele pavor ali no meio do mar. E agora eles estão subindo a encosta e de repente vem um louco desvarido gritando que nem um demônio vindo em direção deles. Que situação! Que situação! Quem é esse? Quem será que é esse? Bom, esse é o conhecido louco Gegezeno. Todo mundo lá na região conhecia ele como um monstro. Um monstro por fora, um monstro por dentro. Porque em algum momento da sua vida, os demônios se apoderaram deste homem e destruíram toda a vida dele. Quem é ele? A Bíblia não relata. O que ele era antes, não sabemos, mas com certeza nós podemos dizer, ele não nasceu assim. Ninguém nasce endemoniado. Ninguém nasce endemoniado. Aquele homem possivelmente tinha uma família, tinha uma vida normal, como qualquer outra pessoa do seu tempo. Tinha filhos, talvez, pais, com certeza, um trabalho, uma profissão, parentes, amigos, vizinhos. Com certeza ele tinha tudo isso. Mas, de alguma forma inesperada, a Bíblia não relata o porquê. A sua mente, o seu corpo, a sua vida foi invadida de uma forma impiedosa. E não foi por um demônio, não. O relato bíblico fala que foi por uma legião de espíritos imundos. E aí, com isso, ele foi transformado na criatura mais horrenda que esse mundo poderia ver na sua frente. Lamentavelmente. É muito triste isso. Porque o inimigo, quando ele se apodera de uma pessoa, ele não o transforma para uma beleza, para ficar bonito, para se parecer com um ser que vai ser um candidato aos céus. Mas é exatamente o contrário. Ele se apodera para destruir, porque a Bíblia diz claro que ele veio para matar, para roubar e para destruir, e para mais do que isso, para te levar para o inferno. Mais do que 7 palmos abaixo. Porque é isso que ele quer. Só que ele fez um inferno na vida deste homem em vida. E aí a pergunta é que fica, por que será que ele vivia nos sepulcros? Que a Bíblia relata que ele vivia nos sepulcros. Sabe por que ninguém conseguia conviver com este homem? Ninguém conseguia ficar perto desse homem. Nem os seus pais, nem sua esposa, nem os seus filhos, nem seu amigo, nem vizinhos. Ninguém aguentava conviver com ele. Porque quando o demônio se manifestava, ele se tornava uma pessoa violenta. Tentaram de tudo para ajudá-lo. Chegaram ao ponto de botar correntes, mas o poder do inimigo que estava nele era tão forte que ele arrebentava aqueles grilhões e aquelas correntes. E aí se tornava um perigo maior, porque um homem com corrente no braço, arrebentando, correndo atrás de outro, sem se apanhar ainda de corrente, é complicado. Ele perdia a sua razão. E ele era um verdadeiro terror dentro de casa, na sociedade, no seio familiar. E aí eu pergunto para você, meu irmão, que infortúnio pior do que esse pode existir na vida? O cárcere diabólico. Aquele homem, ele estava encarcerado física, encarcerado mental, encarcerado emocional, encarcerado moral e encarcerado espiritual.
Todas as fases da sua vida, todas as dimensões da sua vida estavam encarceradas. Uma prisão inviolável, inexpugnável. E quem poderia libertar esse homem? Será que uma pessoa comum conseguiria libertar esse homem? Um homem aprisionado de todas as formas possíveis que alguém pode ser aprisionado. Aquele homem cheirava morte. O cheiro dele era cheiro de morte, porque quem em sã consciência conseguiria conviver e viver dentro de sepulcros? Você viveria? Quem hoje em sã consciência iria morar dentro dos cemitérios? Apesar que eu tenho uma amiga que costuma dizer, melhor vizinho não há. Porque não me incomoda, não tem música barulhenta de noite, é um silêncio, de manhã acordo com os passarinhos cantando lá nas árvores do cemitério, para mim, morar ao lado é uma bênção. Verdade? Que horror. Lamentável, né? Irmãos, eu imagino agora a situação daquele homem, naquela cena, talvez anos ali. Eu acho que ele não se aguentando mais aquela situação, no seu maior desespero. A Bíblia fala que ele clamava a Deus aqui. Ele estava, clamava a Deus não, ele clamava por entre os sepulcros. O que será que esse homem clamava? Eu fico imaginando que num desses clamor dele, ele deve ter clamado o seguinte: será que existe um Deus? Será que existe um Deus que seja capaz de me libertar desta prisão que eu estou vivendo? Porque não foi à toa que Jesus atravessou o mar naquele dia para o outro lado. Havia uma razão dele ir para o outro lado. E Jesus não foi porque assim, deu na telha, estralou 5 minutos, eu vou para o outro lado. Não. Era plano de Deus. E a Bíblia é clara em dizer que o filho era tão intimamente ligado com o seu pai, que ele estava em constante informação e recebendo informação do pai. O pai falava no seu ouvido as coisas. E ele obedecia. E nós sabemos que, com certeza, o pai deve ter falado alguma coisa nesse sentido. Filho, tem alguém lá do outro lado precisando de você. E aí ele toma essa decisão, por isso ele não fala para os discípulos, não, vamos deixar para amanhã, não. Ele fala, nós vamos agora. Que descansar, que nada, nós vamos para lá. E toma essa decisão de ir. Marcos, no capítulo 5, no verso 5, diz que esse homem andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, e ferindo-se com pedras. E aí eu fiquei imaginando, por que que ele próprio se feria? Na verdade, era o inimigo que estava ferindo ele. E por que que o inimigo estava ferindo ele? Porque com certeza ele estava falando coisas que o inimigo não queria que ele falasse. Por isso eu cheguei à conclusão que é bem possível que no seu clamor ele tenha dito, se existe um Deus que possa me libertar, me socorra. Sabe, com certeza. Ninguém quer ficar no buraco. Todo mundo quer sair do buraco. E aquele homem também. No livro chamado Ele Veio para Libertar os Cativos, a doutora Rebecca Brown, ela conta a história de Elaine. Elaine é uma mulher que foi considerada a maior sacerdotisa satânica dos Estados Unidos. A doutora Rebecca Brown, uma mulher cristã, crente, foi trabalhar num hospital onde ela não sabia que os líderes, os diretores máximos daquele hospital eram todos satanistas. E aí, ela lá nesse hospital foi atender justamente a Elaine, onde ela teve a oportunidade de conhecer Elaine. Elaine tinha feito algo que o inimigo não gostava, e o inimigo colocou uma doença nela que levou ela para dentro da UTI. E a doutora Rebecca Brown foi lá e começou a tratar dela, a cuidar dela. E um dia Elaine acordou
vendo a doutora Rebeca, conversando ali com a doutora Rebeca, falando da situação dela, mas Elaine sabia qual era o problema que ela tinha. Porque ela, por ser a maior sacerdotisa, os demônios que usavam o corpo dela eram demônios de alta, como é que fala? Escalão? Alta patente? É isso daí. Alta patente. Tá certo? E aí, todos os demais, inclusive os demônios que usavam os diretores do hospital, respeitavam os demônios de Elaine. Para vocês verem o nível da situação. Elaine conta, ela tem uma parte no trecho aqui que a doutora Rebeca Brown conta, que Elaine chegou aí para o Vaticano, na época do Papa João Paulo II, e aí ela fala o seguinte: eu fui lá, na frente do Papa, porque o inimigo queria falar uma coisa, o inimigo usava ela e falava como se fosse uma pessoa para ele, e ela conta o seguinte: ele, o Papa, sabia com quem ele estava falando. Ele sabia com quem estava falando. É tremendo. Mas, enfim, a doutora Rebeca Brown começou um trabalho com a Elaine de tentar tirar ela disso. A própria doutora ficou muito doente por conta disso, porque o inimigo resolveu atacar. A igreja entrou em oração. Foram 3 meses de jejum e oração na igreja pela vida da doutora Rebeca Brown. A história é tremenda, você tem que ler a hora que você tiver a oportunidade. Há um momento na história que agora a Elaine já está meio que se libertando, então ela recebe um comando do inimigo. E o comando que ela recebeu do inimigo é: eu quero que você vá dentro de uma igreja dessas aí, que é a igreja pentecostal, e na hora que aquele povo começar a gritar, pular, você vai pronunciar as palavras, porque eu vou jogar maldição sobre aquele povo. Então, nós temos que ter cuidado. E às vezes eu fico me perguntando, nessas igrejas evangélicas aí, será que não tem pessoas infiltradas que são servos de Satanás, que estão lá no momento que eles acham que estão ali lançando maldição sobre aquele povo? Mas aí a Elaine foi. Ela foi várias vezes numa reunião. E numa dessas reuniões, ela começou a pensar: se eu conseguisse essa libertação espiritual que a doutora Rebeca Brown me fala, se eu conseguisse essa libertação, e ela fala: eu não posso pensar nisso, porque senão o inimigo vai me dar um jeito aqui. Mas aí ela começou a perceber que aquilo que ela pensava, o inimigo não podia entender, porque ele não tinha poder. E ela começou agora mentalmente a orar, porque muito embora ela estivesse nessas igrejas evangélicas vendo isso, mas alguma coisa da palavra boa estava entrando nos seus ouvidos e estava fazendo um efeito, estava fazendo uma diferença na sua vida. E ela começou a orar mentalmente, pedindo o socorro de Deus. Essa mulher foi liberta. Essa mulher foi liberta com a graça de Deus. E aí eu fico pensando neste homem aqui. Será que mentalmente também ele não tenha muitas vezes clamado a Deus e pedido por socorro? Eu penso nisso. É interessante, meus amados, que agora Jesus está com seus discípulos subindo ali as encostas, as colinas ali daquela montanha, e algo tremendo acontece. Aquele homem vem correndo ao encontro do Senhor Jesus. E o verso 6 diz o seguinte: e quando viu Jesus de longe, ele correu, algumas traduções dizem assim, e o adorou. E o adorou. A maioria das traduções diz isso. O irmão Valdomiro leu corretamente. O correto é, ele, como é que fala em grego, irmão Valdomiro? Você que é bom nisso, me ajuda aí. É prosekneusis, é isso? Proskino. Proskino, ok. Proskinos. Proskinos não significa adorar, mas significa reverenciar, como quem reverencia uma autoridade, um juiz, como quem reverencia um rei, um presidente.
É isso que quer dizer esta palavra. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui, meu amado, porque isso é tremendo. Veja que aquele homem endemoniado, o demônio vem ali, se prostra na frente e reverencia o Filho de Deus. Ele não adora, porque Jesus não é Deus. Ele reverenciou o Filho de Deus. E mais do que isso, veja que ele clamou em alta voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus. Jesus, Deus? É assim que está na tua Bíblia? Não, Jesus, filho do... Gente, o próprio demônio está reconhecendo que ali ele está diante do Filho, daquele que é o Criador, o Altíssimo, o Santo dos Santos. O próprio demônio, porque muitos têm dúvida disso. Se o próprio demônio aqui reconheceu, se Jesus fosse Deus, ele iria certamente dizer: o que você tem comigo aqui, Jesus, Deus, o Altíssimo? Ele não falou isso. Com certeza ele falaria, mas ele não falou isso. Porque ele sabia que ele não estava diante do Criador, mas estava diante do Filho do Criador. É interessante que até Tiago, lá no capítulo 2, no verso 19, assim, tu crês que há um só Deus? Também os demônios creem. E tremem ainda, porque sabe que existe um único Deus. Essa história é tremenda, porque aqui a gente vê que o próprio demônio reconheceu diante do Filho de Deus que ele não é Deus. E aí o mundo tem dúvida disso? É interessante, né? Agora, aqui acontece uma cena que a gente não consegue ver isso relatado em outras situações de milagres de Jesus, porque aqui ele pergunta para o demônio, lá no versículo 9, né? Pergunta, conversando com o rapaz: qual é o teu nome? Logicamente, havia um intuito por detrás disso. Jesus não tinha o hábito de ficar, quando tinha uma pessoa endemoniada, ficar conversando por aí, querendo saber quem era, de onde que veio, quem mandou, quem deixou de mandar. Não, Jesus não fazia isso. Mandava sair, ponto final, acabou. Mas aqui havia uma lição que precisava ser deixada e aprendida. E os discípulos precisavam ver isso. Aqueles seguidores precisavam ver isso. Porque o que havia dentro daquele homem não era um, era uma legião. Era uma legião. E aí ele responde: legião é o meu nome, porque somos muitos. Bom, nos tempos bíblicos, legião era um termo militar, romano naturalmente, que significava um exército de aproximadamente 6.000 homens a pé, e ainda com um contingente de cavalaria. Era a maior unidade militar que tinha ali. Agora, dá para imaginar quantos demônios tinham dentro daquele homem? No mínimo 6.000. Agora, imagine esse povo, esse moço chegando numa igreja dessas evangélica, tipo pentecostal, que o pastor vai lá expulsar demônio e vai expulsar. Quem é você? Ah, eu sou fulano. Sai em nome de Jesus. Quem é você? Ciclano. Se fosse nos tempos de hoje, esse homem estava até agora, se fosse um pastor evangélico lá, estava até hoje lá, fazendo expulsão de demônio. Jesus não faz dessa forma. Ele faz por atacado. Foi uma vez só. Foi uma vez só, glórias a Deus. Isso é tremendo, foi uma vez só. E é interessante que aqueles demônios ainda falavam assim: por favor, não nos mande lá para o abismo. Permita que a gente entre dentro daqueles porcos. Claro que Jesus sabia o que ia acontecer quando deixasse, permitisse que os demônios entrassem naqueles porcos. Porque ele sabia o que os demônios iriam fazer com aqueles porcos. Ele sabia que ia ter consequência, ia ter resultado. Mas para Jesus, sabe o que acontece? Mais valia a alma, a vida de um homem, do que aqueles 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 porcos que estavam ali. Mais valia uma pessoa. E, logicamente, os porqueiros não pensaram desta forma. Logicamente, os porqueiros estavam pensando no seu bolso. Ah, que coisa terrível, né? Que coisa terrível.
Infelizmente, o mundo aí afora pensa desse jeito. Quando você está passando por grandes dificuldades na sua vida, sempre tem aqueles que não estão preocupados com a sua situação física, moral, intelectual, espiritual, financeira. Eles estão preocupados com o prejuízo que você pode lhe causar. É muito triste. Aquele povo de lá, os gergesenos, o povo ali daquela região de Gerasa, Gadara, ele era um povo muito rico. Eles eram muito ricos. Eles viviam em cidades prósperas. Eles eram um povo corrupto. E quando você tem muito, né? A gente vê isso. As pessoas, quando têm muito, querem mais. E não só querem mais, elas começam a se corromper. E eles eram pessoas corruptas. Eles se achavam muito mais limpos, justos, de nada tendo falta, do que aquele endemoniado. Sabe como é que eu chamo isso? Síndrome de Gadara, síndrome de Gergesa. E parece-me que a síndrome de Gergesa está em alta hoje em dia, né? Aquele povo que eu sou cristão, eu tenho tudo, eu sou limpo, eu enxergo, eu tenho o título disso, daquilo, não sei o quê. De nada tem falta. Não é? Que coisa tremenda isso. É lamentável que nos dias de hoje existam pessoas com esse tipo de síndrome. Os donos daquela cidade, eles não se importaram com o grande milagre que aconteceu ali. Porque houve um grande milagre ali. Eles estavam preocupados apenas com os seus prejuízos financeiros. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram compreender a dimensão daquilo que Jesus fez. O que Jesus fez ali foi algo tremendo, tremendo. Jesus estava lá do outro lado, tranquilo, de boa, quando seu pai fala para ele: filho, ouvi um clamor, eu tenho um filho lá do outro lado, e eu preciso que você vá lá agora. Então Jesus entrou no barco, atravessou aquela tempestade, que o inimigo, imagino, possa ter até levantado para tentar impedir Jesus de chegar ao outro lado. E Jesus foi lá, sabe para quê? Para salvar a vida daquele homem. Será que conseguimos compreender a dimensão disso, irmãos? Será que conseguimos entender? Por uma alma, por uma única alma, Jesus foi ao pátio do inferno para salvar aquele homem. Maior do que isso, meu amado irmão, Jesus estava lá nos céus na glória. Ele podia ter ficado de boa, mas ele aceitou a proposta do Pai de vir aqui no pátio do inferno deste mundo para derrotar na sua carne o pecado e dar uma chance para mim e para você. Isso é tremendo. E aí a pergunta é: qual vai ser a minha atitude diante disso tudo? Será que eu vou me escolher e me entregar e entregar a minha vida nas mãos do Senhor para que Ele faça a diferença em mim? Eu espero que a sua escolha seja igual à minha escolha. Irmão Valdomiro, eu gostaria de cantar aquele hino Entrega para a gente encerrar nesse momento. O irmão Marcos poderá nos ajudar aqui, por favor. Ok. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar.
Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Senhor, meu viver, derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. E nem faz um pedaço do milagre, mas ele faz completo. Aquele homem, após receber o milagre de ter sido curado, ele desejou ir com o Senhor Jesus, subir no barco e ir embora com ele. Sabe o que Jesus falou para ele? Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui e eu quero que você vá para a sua casa. Vá para os seus. E mostre aquilo que o Senhor fez por você. Sabe o que significa isso? Que o milagre do Senhor respinga no meu semelhante, respinga na minha família, respinga no meu vizinho, respinga naqueles que estão próximos de mim. Quando Deus faz um milagre na tua vida, esse milagre é compartilhado com outros. Glórias a Deus. Por isso, o Senhor não faz milagre pela metade, mas faz por completo. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, bom Deus e bom Pai, porque nesta manhã de sábado nós estivemos aqui na tua casa de oração para louvar, para honrar, para glorificar e exaltar o teu santo e bendito nome. Só o Senhor é digno de
toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E até os demônios sabem disso. Por isso, diante de ti, eles estremecem. Senhor meu Deus, que as tuas mãos poderosas possam estar levantadas para derramar bênçãos sem medidas na vida do teu povo, aonde quer que esteja na face dessa terra. Que as tuas mãos possam alcançar a cada família aqui representada, a cada família que está nos assistindo pela live, Senhor. Que as tuas mãos possam derramar bênçãos na vida de cada um de nós, Senhor. Por favor, Senhor, nós somos fracos. A Bíblia diz que nós somos pó, carentes da tua misericórdia e da tua graça. Olha para nós, Senhor, tem compaixão de nós, porque aqui nós acabamos de cantar, Senhor, em forma de oração, que toda a nossa vida, todos os nossos dons, todo o nosso eu, nós entregamos nas tuas mãos. E entregamos, Senhor, e queremos que o Senhor faça um milagre na nossa vida, mas que esse milagre não fique só com nós, que ele possa ser respingado aos próximos, aquelas pessoas que estão à nossa volta. Por favor, Senhor, usa-nos na forma mais grandiosa possível, para que nós possamos ter a nossa boca aberta para levar e pregar o Evangelho e a mensagem, a tua verdade a esse mundo que não te conhece. Por favor, nós te pedimos isso, Senhor. Nós não temos méritos nenhum. Tudo isso é pelos méritos de Cristo Jesus, o teu Filho amado. E é no nome dele que pedimos. Amém.